Estou atualmente em um dilema e francamente não sei o que fazer. Vou começar do começo. Há 5 anos, meu vizinho ao lado, Charlie ou Charles, como o chamamos, nos informou sobre o desaparecimento de seu filho de 14 anos. Ele relatou o desaparecimento à polícia. Foi notícia em todos os lugares. Minha esposa e eu nos sentimos terríveis e sempre oferecemos ajuda de qualquer maneira que pudéssemos. Com o passar dos anos, sem notícias do filho deles, presumimos que eles eventualmente aceitaram a situação e perceberam que o pior provavelmente aconteceu. Minha esposa e eu nunca tivemos coragem de perguntar se o corpo já havia aparecido. De vez em quando, Charles e sua esposa nos convidavam para um churrasco durante os meses mais quentes. Percebemos que nenhum dos dois era mais o mesmo desde o desaparecimento do filho. A esposa de Charles, Katie, sempre estava mais quieta e reservada. E Charles parecia mais desajeitado e nervoso, o que era compreensível em certa medida. Avançando alguns anos, na semana passada, Charles veio até mim quando eu estava levando o lixo para fora e pediu para emprestar uma pá. Sem hesitação, corri para pegar a melhor pá que tinha, sem perguntar por que ele precisava dela. Ele me agradeceu e disse que precisava fazer algum trabalho em seu quintal e me devolveria até amanhã. Então, ele desapareceu em seu quintal. Entrei em casa e quando estava perto de uma das janelas do andar de cima que tinha vista para o quintal de Charles, vi que ele estava cavando um buraco grande no chão. Parecia estar tendo dificuldades, afinal ele tinha 56 anos. Pensei em pegar minha segunda pá e ajudá-lo. Quando entrei em seu quintal e chamei por ele, ele olhou para cima do que estava fazendo, largou minha pá e se apressou em minha direção, dizendo que não, que estava tudo bem, ele cuidaria disso. Eu perguntei o que estava acontecendo e por que ele estava reagindo daquela forma bizarra. Ele me disse que não permitiria que eu usasse aquela pá em seu quintal e apontou para o portão, como se eu fosse um cachorro. Fiquei tão surpreso com sua atitude que simplesmente saí sem dizer mais uma palavra. Subi para espioná-lo pela janela. Ele continuou cavando o buraco por pelo menos mais meia hora, até que finalmente parecia ter terminado. Ele começou a olhar ao redor, para as casas vizinhas, como se estivesse verificando se ninguém estava observando. Antes que eu pudesse pensar em me esconder, ele me viu na minha janela. Tudo o que pude fazer naquele momento foi afastar-me casualmente. Ele estava tramando algo e eu queria descobrir o que era. Continuei olhando para o quintal dele de tempos em tempos, mas ele não estava cavando mais. Pensei que ele sabia que eu estava observando e esperaria até escurecer. E eu estava certíssimo. Às 1:30 da manhã, ouvi o som de uma pá batendo na terra do lado de fora. Estava muito escuro para ver qualquer coisa da minha janela agora, então saí silenciosamente e olhei por cima da cerca no quintal. Eu podia vê-lo cavando claramente agora. Quando ele entrou em casa, aproveitei a oportunidade para entrar silenciosamente em seu quintal e dar uma olhada no que estava no buraco que ele estava cavando. A luz da lua revelou uma pequena parte de um saco de lixo preto sobressaindo da terra no fundo do buraco. Olhei para a porta dos fundos dele e depois para o buraco. Fiz isso mais 3 vezes, decidindo se deveria ou não ver o que estava dentro do saco. No final, decidi correr de volta para o meu quintal, o que foi uma boa ideia, pois ele voltou para fora segundos depois, mas ele não estava cavando. Na verdade, ele desapareceu para o outro lado de sua casa e não voltou. Voltei para minha casa e voltei para a cama, tentando não acordar minha esposa. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi olhar pela janela para ver que o buraco no chão estava completamente tampado no quintal de Charles. Também notei que seu SUV estava estacionado na rua agora, em vez da garagem. Não sei o que aconteceu pelo resto daquela noite, mas estou perturbado com a ideia de que o que estava no fundo daquele buraco poderia ter sido o corpo de seu filho. Pelo que sei, ele cavou aquele buraco para remover o que quer que tivesse enterrado lá antes e levá-lo a algum outro lugar para se livrar dele. Tudo isso é especulação. Me chame de louco se quiser. Eu não contei a ninguém, nem mesmo a minha esposa, e francamente não sei o que fazer. Charles nunca me devolveu a pá, e eu não vou pedir de volta. Na verdade, ele tem me evitado desde então, e algo perturbador aconteceu ontem. Por coincidência, olhei pela janela da minha casa e vi Charles parado em uma de suas janelas olhando para a minha. Quando ele me viu, fechou as cortinas, e isso era no meio do dia. Não faço ideia do que fazer, mas estou honestamente aterrorizado.
Morei em 3 casas na minha vida, 2 com minha família e a atual, onde moro sozinho. Moramos na primeira casa nos primeiros 15 anos da minha vida e na segunda nos 7 seguintes, antes de me mudar para minha casa atual. Esta experiência aconteceu na minha primeira casa, quando eu tinha 15 anos, nos últimos meses em que minha família morou lá. Não me lembro de minha família sendo realmente amigável com os vizinhos naquela casa. Na verdade, havia 2 meninos morando ao lado com o pai, com os quais meu irmão e eu só conversamos 1 ou 2 vezes em toda a nossa vida. Bizarro, não é? No entanto, sabíamos os nomes dos 2, Eric e Todd. Um dia, meu irmão, 5 anos mais novo que eu, estava jogando basquete na garagem comigo. Foi quando um dos 2 meninos da casa ao lado, Todd, saiu e veio até nós, iniciando uma conversa. Não lembro exatamente o que dissemos um ao outro palavra por palavra, mas lembro que a primeira coisa que ele nos perguntou foi se era verdade que estávamos nos mudando. Como o irmão mais velho, eu era quem mais falava. Todd provavelmente tinha a mesma idade que eu, mas nunca perguntei exatamente. No final da conversa, ele me convidou para ir com ele e seu irmão atirar com armas de pressão perto do rio, na floresta mais adiante na estrada. No dia seguinte, concordei, já que era fim de semana e eu não tinha nada para fazer. Meu irmão perguntou se poderia ir de última hora, não presumindo automaticamente que estava convidado. Todd disse que sim e depois se afastou. No dia seguinte, por volta de 1 hora antes do anoitecer, Eric e Todd tocaram a campainha. Fomos rápidos em atender a porta, pois nossos pais não sabiam que sairíamos para atirar com armas de pressão. Caminhando pelo passeio com Todd e Eric vestidos com roupas de camuflagem e carregando uma sacola de armas de pressão, foi estranho. A seriedade dos 2 era realmente estranha para mim e para meu irmão, e mantivemos contato visual e seguramos o riso algumas vezes por causa disso. Chegamos à floresta sem muitas palavras trocadas, e eu já podia dizer que esses 2 eram meninos de poucas palavras, talvez porque não tivéssemos nos conhecido oficialmente até aquele momento. Todd deixou a bolsa no chão e a abriu enquanto Eric arrancava um galho de uma árvore e o jogava no rio. Eu e meu irmão nos olhamos novamente, mas dessa vez não achamos engraçado. Quando Todd abriu a sacola, pegou algumas armas de pressão e as entregou para mim e meu irmão. Foi nesse momento que ele revelou que as armas eram reais. Eric retirou uma arma carregada da bolsa e começou a atirar em árvores do outro lado do rio. Quando percebi que ele não estava brincando sobre as armas serem reais, fiquei entre a raiva e a confusão. Peguei a arma das mãos do meu irmão e coloquei as 2 de volta na bolsa. Disse a eles que não nos sentíamos confortáveis com aquilo e que precisávamos ir embora. Eric parou de atirar e os 2 nos olharam com expressões meio irritadas. Um dos 2 meninos nos xingou enquanto saímos. Sempre tive a sensação de que esses 2 eram meninos problemáticos, e isso só confirmou minha suspeita. Disse ao meu irmão para não falar mais com eles pelo resto do tempo que moramos lá. Contamos aos nossos pais naquela noite, durante o jantar, que eles eram garotos realmente complicados, mas não mencionamos a questão das armas. Naquela noite, acordei com uma brisa de ar frio no rosto. Minha janela estava aberta por completo. Senti algo pressionado contra a parte de trás da minha cabeça enquanto olhava para fora da janela e alguém atrás de mim fazia OSHHH. De alguma forma, não gritei nem pulei. Fiquei calmo e entendi o que estava acontecendo surpreendentemente rápido. Ouvi a voz de Todd sussurrando atrás da minha cabeça, dizendo que, se eu contasse a alguém, especialmente ao pai deles, sobre as armas ou a visita, ele voltaria e mataria a mim e a minha família. Respondi com voz fraca e trêmula que tudo bem. Ele empurrou minha cabeça com a arma antes de sair pela minha janela. Todas as noites, por meses, eu ou meu irmão pegaríamos Todd ou Eric olhando por uma janela específica de sua casa para o meu quarto ou o quarto do meu irmão.
Seu comportamento ficava cada vez mais estranho à medida que nos aproximávamos da data de nossa mudança. Apenas uma semana antes de nos mudarmos, uma pedra foi arremessada na minha janela em uma noite, por volta da 1h da manhã. Abri a janela e vi Todd apontando uma arma para a janela e, sentindo que estava prestes a morrer, me joguei no chão, apenas para ouvir os dois garotos gargalhando. Ouvi um deles me chamando de idiota. Houve outras 2 ocasiões naquela semana em que os dois nos assediaram, a mim ou ao meu irmão. No final, não consegui pensar em momento mais perfeito para nos mudarmos dali. Depois de todos esses anos, nem eu nem meu irmão contamos a ninguém sobre os meninos ou suas ameaças. Tudo o que sei é que esses 2 garotos eram problemáticos, e foi uma ótima coisa termos nos mudado quando fizemos. Eu sempre odiei praticamente todos os meus vizinhos. Acabei de sair da faculdade e estou morando sozinho, mas isso tem um preço. Estou morando em uma área muito ruim, o único lugar onde posso pagar uma casa. Então, não estou destinado a ter vizinhos ideais. Os vizinhos de um lado sempre têm a música alta, enquanto os vizinhos do outro lado são as pessoas mais assustadoras que já conheci na vida. São 2 pessoas morando ao lado, uma mulher na casa dos 60 anos, que não é amigável e, honestamente, parece que não está completamente presente, e uma mulher um pouco mais jovem, com graves problemas mentais. Não faço ideia qual é a relação entre elas. Eu costumava ficar na varanda da frente, olhando para o lado deles e vendo a mulher mais velha segurando a mais jovem quando ela tinha algum tipo de episódio. Ela cruzava os braços e rapidamente balançava para frente e para trás enquanto gritava e fazia barulhos. Às vezes, até olhava para mim, apontava e murmurava coisas para outra mulher. Era bastante perturbador, na verdade. Às vezes, eu até entrava em casa quando me sentia muito desconfortável. Mas uma noite, como qualquer outra, eu tinha que ir para a cama cedo para trabalhar de manhã. No entanto, os vizinhos do lado estavam fazendo um barulho incomum. Eu podia ouvir a mulher enlouquecida gritando e fazendo um escândalo, enquanto a mulher mais velha gritava de angústia. Isso durou cerca de 1 hora e eu não aguentava mais. Fui até a casa ao lado e bati na porta. A mulher mais velha atendeu e me cumprimentou com "Ou que diabos você quer?" Pedi o mais educadamente possível para que abaixassem o volume. Em resposta, ela arqueou as sobrancelhas e inclinou a cabeça, claramente irritada com o meu pedido. Nesse momento, a mulher mais jovem entrou na sala, gritando "Como você se atreve?" repetidamente. A mulher mais velha segurou para que ela não se aproximasse de mim e então bateu a porta na minha cara. Não fazia ideia do que acabará de acontecer, mas senti que não tinha cumprido meu objetivo. Voltei para minha cama, derrotado. No entanto, acordei com a sensação de que a noite passará muito rápido. Olhei para o relógio e eram apenas 3 da manhã. Minha cabeça afundou no travesseiro novamente, aliviado por ter algum tempo para dormir. Mas logo ouvi um barulho vindo de baixo. Saí da cama e fui até a porta, apenas para ter certeza de que não estava ouvindo coisas. Quando não ouvi mais nenhum som, voltei para a cama. Acordei novamente, depois de apenas 20 minutos, parecia. Não sabia o que poderia ter me acordado naquela hora, mas então ouvi risos. Entrei em pânico e tentei encontrar meu celular na mesinha ao lado da cama para usar como luz. Quando finalmente o encontrei, não tive coragem de acender a luz. Olhei ao redor do quarto escuro em silêncio, tentando encontrar alguma figura sombria. Olhei em todos os cantos, e mesmo que estivesse muito escuro, eu conseguia dizer que não havia ninguém ali. Dessa vez, eu sabia de onde vinha o som. Virei-me para a beira da cama e vi uma espécie de objeto circular negro e sombrio, bem na borda da parede de madeira da minha cama.
Quando a luz do meu celular revelou esse objeto negro, vi que era o rosto da mulher perturbada da casa ao lado. Ela gritou como se fosse uma louca, como se fosse um vampiro à luz. Eu gritei também, correndo desajeitadamente para a porta e tropeçando no meio do caminho, olhando para trás para ver a mulher me seguindo. Fechei a porta do quarto com força e corri escada abaixo, onde travei a porta que levava ao andar de cima. Liguei para a polícia enquanto a mulher batia na porta, gritando coisas ininteligíveis. Quando os policiais chegaram, expliquei que a mulher vivia ao lado e era mentalmente insana. A mulher mais velha veio até minha casa depois de ouvir toda a confusão e conversou com os policiais, implorando para deixarem a mulher mais jovem ir. Mas eles insistiram em levá-la pelo menos naquela noite. Um dos policiais me perguntou se eu queria registrar queixa, e, enquanto ele fazia a pergunta, a mulher ao lado da porta tentou empurrá-la, fazendo com que todos nós a segurássemos com força. Eu disse que não queria prestar queixa, mas aquela mulher era perturbadora. Ela passou pelo meu pesadelo.